Glória seja dada a Deus. Aleluia. Uau. Graça e paz. Graça e paz. Oh, aleluia. O título da minha pregação de hoje, Somos Todos Ovelhas, né? E eu quero começar trazendo uma ilustração para vocês, algo que aconteceu realmente com Caio e comigo, né? Como alguns já sabem, nós tivemos um sítio, né? E logo no início da nossa conversão, era um pedido dele, que ele sempre quis ter uma terra. E quando ele entrou naquele local, não tinha absolutamente nada, a não ser 50 pezinhos de néspera, e néspera é aquela mexinha amarela, e também um pequeno lago. Depois que nós compramos, ele começou a fazer algumas benfeitorias, chegamos a ter 3 lagos, nós chegamos a ter um capril, né, porque ele também queria cuidar de cabras, para poder fazer queijos de cabra. Hoje é conhecido, naquela época ninguém falava em queijo de cabra. Nós tínhamos uma fábrica de laticínio, fizemos a nossa casa e fizemos a casa do caseiro. E ali naquele local nós colocamos cabras, bodes e ovelhas. Cabra é extremamente seletiva, ela não come qualquer coisa. E a duras penas nós descobrimos que as nossas cabras comiam casca de árvores. Os 50 pés de nésperas deixaram de existir, porque elas comeram tudo, todos os pés morreram. E elas são extremamente briguentas, e ela com aquele chifre, uma bate na outra, elas estão constantemente machucadas. Mas o meu foco hoje não é falar de cabras. O meu foco hoje é falar de ovelhas. Por isso desse título, Somos Todos Ovelhas. A ovelha é um bichinho extremamente dócil, ela é mansa, e elas são tão parecidas umas com as outras, que é muito, muito comum você confundir. Você não sabe quem é quem. São tremendamente indefesas, têm uma saúde fraca, e tudo deixa as bichinhas doentes. Frequentemente elas têm diarreia, e morrem por causa da alimentação errada, principalmente por envenenamento. Elas andam constantemente em bando, mas sempre com a cabeça abaixada e comendo, sem parar. Mera coincidência você pensar em crente como ovelha, que é chegadinho numa comida. Mas por elas estarem constantemente com a cabecinha baixa, é verde, elas comem. E ali o veneno vem, e vem de uma forma séria. É comum elas morrerem, é muito comum. Ficam andando o tempo todo, e até aquele pasto acabar. Como o sítio era pequeno, era comum a gente ter que sair correndo para comprar feno, para poder alimentar as nossas queridas ovelhinhas. Como elas andam de cabeça baixa, gente, tem uma história muito engraçada que acontece com cabras. Não aconteceu conosco, mas isso você pode procurar na internet que você vai ver. Elas ficam andando, é comum elas caírem em buracos. E ali, se o buraco é grande, elas vão tentar de todo jeito sair, mas elas não conseguem sair. E aí, no final, elas acabam ficando com as perninhas para cima. E elas vão inchando, por causa dos gases. E vão inchando, e vão inchando. E se o pastor não descobrir logo, elas vão morrer. Mas quando ele chega perto delas, ele não pode tirar as cabrinhas do buraco. Ele tem que ficar as ovelhas do buraco. Ele tem que ficar passando a mãozinha na barriga delas, até aqueles gases acabarem. Aquilo vem tudo na cara dele. Toda aquela podridão vem na carinha deles. E ele tem que fazer isso, porque elas não vão conseguir ficar em pé, elas não vão conseguir andar, e elas não
elas não param, elas estão sempre andando, então elas não têm esse senso de perigo que a gente possa imaginar, né? Aí o pastor tem que estar muito atento, olhando o tempo todo, ele nem dorme direito, porque ele tem que livrá-la tanto dos animais que são ferozes, né? Mas também até mesmo de pessoas que vão ali para roubar, para tentar pegar as cabrinhas, é porque nós sofremos muito com as cabras, tá? Eu estou trocando tudo. Mas ali, ele tem que estar muito atento àquelas ovelhinhas e cuidando, arrumando lugar para levar as ovelhas em novas pastagens. Essa é uma função dele também. E uma outra coisa séria que acontece com elas. Vocês já devem ter ouvido, através, inclusive, do Salmo 23, unge com óleo. Né? Nas ovelhas isso é extremamente importante. Por quê? Porque é comum as moscas entrarem pelo nariz delas, colocarem ovos. Quando esses ovos eclodem, eles vão subindo para a cabeça. E é terrível a dor e terrível a morte. Então, o que o pastor faz? Bisunta a cabeça com óleo. Põe o óleo para que, de maneira nenhuma mosquinha possa ali colocar os seus ovos. E ali, qual é o motivo? É tão interessante, eu estou tentando trazer tudo isso para que vocês entendam que nós somos todos ovelhas. É assim que a palavra de Deus diz, né? E eu amo quando eu estou lendo o Salmo 23. Eu amo, porque o Salmo 23, ele retrata muito bem, que nós somos ovelhas, mas que nós temos todos o mesmo pastor. E esse pastor é Jesus Cristo, né? Assim como a ovelha é totalmente dependente do pastor, assim também nós devemos ser totalmente dependentes do nosso pastor. Então, quando eu estou lendo esse Salmo 23, eu fico maravilhada, porque ele cuida de cada um de nós. Gente, a gente olhava, mas nós não sabíamos distinguir uma da outra. Nosso Deus não é assim. Ele sabe exatamente o teu nome, ele sabe as suas características, a sua peculiaridade, ele sabe da sua fragilidade, ele sabe como cuidar de você. Então, isso é maravilhoso. Eu e você corremos também muitos riscos. E mesmo nós que temos ministérios diferentes de vocês, nós somos ovelhas como vocês e podemos cair como vocês. Nunca olhe para um pastor, para um apóstolo, para um mestre, para um profeta, como se ele fosse alguém infalível. Ele não é. Ele é ovelha como vocês. E se você estiver pondo o seu foco no homem, pode ter certeza que você vai se decepcionar. Vai mesmo, é assim que é. Funções diferentes, ministérios diferentes, mas somos todos ovelhas. E aí nós temos que pensar que, se um pastorzinho humano fica cuidando e quer cuidar bem das suas ovelhinhas, quanto mais o nosso Deus, que está cuidando de nós, que somos ovelhas frágeis, que somos ovelhas que às vezes nem conseguimos discernir o tipo de alimento que nós estamos comendo. Hoje, através de mídia social, você pode abrir, olhar e ler e ouvir o que você quiser. E quanto veneno está sendo falado através da mídia social. Quantas coisas que as pessoas até acham que é maravilhoso, mas aquilo ali é caminho de morte mesmo. Morte mesmo. Eu gosto de pensar que eu que sou uma ovelha, mesmo que eu seja boba, ingênua, que eu não tenha iniciativa própria, porque elas não têm, elas andam sempre em bando, elas estão sempre juntinhas. E olha, por elas ficarem com a cabecinha baixa, é muito comum elas saírem do bando e ficar sozinhas, viu? Não é difícil isso acontecer, não. Mas eu gosto de pensar que, mesmo eu sendo tudo isso, mesmo que eu tropece e caia, o meu pastor, eu posso me sentir segura. Ele vai atrás de nós. Eu gosto de pensar isso. Eu gosto de pensar que o GPS dele nunca erra. Existe GPS, mas GPS de Jesus, gente, ele sabe.
Ele sabe. Ele soube encontrar os discípulos no meio do mar, no meio de uma tempestade, ele foi andando. Não tenha dúvida. Esse nosso pastor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aí você vai perguntar, Raquel, por que você está falando sobre ovelha? Porque eu quero trazer para vocês uma passagem que está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, 1 e 2. Eu quero falar sobre um pastor que se tornou rei. Diz a palavra do Senhor. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe de Israel, sobre Israel. Sabe, Deus estava dizendo para Davi que ele iria apacentar um povo, mas ele podia falar assim, porque Davi tinha sido um pastor. Davi entendia bem o que era apacentar o povo dele, o povo escolhido de Deus. E ele sabia também que ele já tinha forjado Davi, mesmo lá atrás, mesmo num período que ele nem podia imaginar ainda que ele seria rei. Deus já estava forjando nele coisas que aconteceriam lá na frente. Quando eu penso nisso, eu acho assim, mesmo a minha história, por mais triste que ela possa ter sido no passado, e a tua também, Deus pode usar tudo isso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele sabe como fazer isso. Ele sabe como forjar através da tua vida, da tua história, da tua provisão, aquilo que Ele quer futuramente fazer com você. Então, Davi tinha sido ensinado a ser um pastor, e ele futuramente estaria assumindo o propósito de Deus. Deus sabia com certeza em quem ele iria se tornar, mas naquela época que Davi era pastor, você sabe que aquilo lá não era muito digno, não. Aquilo não era nada grandioso, pelo contrário. Aquilo lá era bem pejorativo. Pastor, normalmente, tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele fica no meio das ovelhas, ele dorme com as ovelhas, como eu falei dos gases, ele recebe a podridão das ovelhas, né? Então, era isso que era Davi antes do plano se cumprir. E vocês lembrando também da história, vocês vão ver que nem o seu próprio pai achava lá grande coisa. Porque um dia chega um profeta na casa dele, falando que quer ver os filhos dele, porque tinha uma mensagem de Deus, e papai nem manda chamar. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11, disse assim: assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Os próprios irmãos também não davam muito valor a Davi. Olha o que fala o mais velho para ele em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ainda estava menosprezando o trabalho dele. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O rei Saul, quando olhou para Davi, ele falou: eu vou lá, vou lutar contra aquele homem. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul até tentou deixar com que Davi ficasse mais bem aparelhado para o enfrentamento, colocando a sua própria armadura. Mas não é assim. Nunca deixe ou queira usar algo que Deus não te deu. Ele tem aquilo que é certo para você. Você não precisa olhar para ninguém.
é o que Deus tem para a sua vida. Golias também desprezou aquele jovem ruivo e de bela aparência. É assim que está escrito na Bíblia. Nenhum deles viu as habilidades que Deus havia forjado nele. Davi não tinha prestígio, ele ficava com aquelas ovelhas, mas Deus pôde buscá-lo do meio do nada e trazer para uma situação maravilhosa. Não importa onde você está, não importa como é a tua história, Deus pode fazer isso com a tua e a minha vida. Então, nós vamos ver que este homem insignificante, aos olhos dos homens, de muitos homens, foi ele o escolhido por Deus para ser o seu representante, para poder pastorear e cuidar. Vocês sabem, nós podemos até dizer isso, que Davi é uma representação futuramente do próprio Deus, do próprio Jesus encarnado, né? Ele estava ali, era tipificando aquele homem, que futuramente todo mundo olhava, era um homem, mas era o Deus que havia deixado a sua glória para entrar neste mundo caído. Então, ele foi forjado, ele aprendeu a ficar atento, ele aprendeu a lutar pelas ovelhas, ele aprendeu a enfrentar animais ferozes, mais fortes do que ele, e ele sabia da necessidade que elas tinham de estar unidas. Gente, tudo isso que eu estou falando, de ovelhas, é o que nós temos que fazer. Você tem que entender que quando põe assim um monte de madeira junto, pode ser a quantidade de madeira que for, está pegando fogo, aquilo está maravilhoso, aquilo está quente, está gostoso, tira uma tora, mesmo que ela seja enorme, coloca do lado, ela vai apagar. Então, a unidade, o estar junto, como é bom que os irmãos estejam unidos, como é bom vir à casa do Senhor. Não pense que você sozinho, não, eu posso ser crente na minha casa. Você pode. Você corre o risco de apagar. O diabo virá com tudo sobre você. Claro, é claro, você está sozinho. Se você entra numa igreja triste, num momento triste, de aflição, você está ouvindo uma palavra que vai aumentar a sua fé, você está recebendo oração, aquilo muda todo o texto dentro do contexto da tua vida. Mas nós temos que entender que a força de Davi não estava nele. 1 Samuel, capítulo 17, 26b. Golias enfrentando Davi. E Davi com nem um pouco de medo. Olha a frase que ele diz. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu e você enfrentamos diariamente o diabo. Eu não consigo entender como é que crente pode ter medo do diabo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que pensar, se você não tem ainda bem formado isso na sua cabeça, você precisa parar e ler a Bíblia para saber o que Deus, quem é esse Deus, que um dia você falou que Ele ia ser o teu Deus e o teu Pai. Nós não podemos... Quem é esse filisteu incircunciso? Quando ele fala essa palavra incircunciso, ele está falando, Deus tem uma aliança comigo. O que você está pensando? Quem que você acha que é? Quem que você acha que é? Davi tinha lutado com o urso e com o leão, Deus já tinha preparado situações onde ele foi forjado, foi fortalecido, aquilo fazia parte do dia a dia dele. E ele pôde dizer, 1 Samuel, capítulo 17, 45 a 47, ele diz, você vem contra mim com espada, com lança e escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Não era uma afronta para Davi, não era uma afronta para o povo, era uma afronta a Deus. É assim que eu e você temos que encarar as nossas lutas. O diabo está querendo te tirar a tua confiança em Deus, como ele fez lá no jardim no Éden. Aquilo que ele falou, não é bem assim. Ele não falou nem não é bem assim, ele falou, certamente você não vai morrer.
Ele falou para Deus, disse, não coma, vocês vão morrer. Esquece, não tinha nada a ver com maçã. Está cheio de crente falando, Eva comeu a maçã, você não está nem lendo a Bíblia. Olha o que ele está dizendo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e toda a terra saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, eu não sei você o tipo de guerra que você está passando. Às vezes eu digo, eu não dou conta das minhas, mas eu sei quem dá. Eu sei quem dá. Do Senhor é a guerra que você está passando. Você só precisa crer que é Ele que vai lutar por você, que Ele tem esse poder para fazer isso, que Ele é capaz de fazer isso. Davi, porque ele reconheceu quem era Deus, ele pôde fazer o que ele fez, pôde se tornar valente e corajoso. Eu também quero colocar aqui para vocês um outro lado da história desse mesmo homem. Ele enfrentou um outro problema, tá? No primeiro momento, o primeiro problema dele foi enfrentar o rebaixamento, foi enfrentar a auto-baixa estima que aquelas palavras, aquelas pessoas fizeram com ele, diminuindo, menosprezando quem ele era, o que ele fazia e tudo mais. Isso é muito sério hoje em dia. Tem muito crente que não sabe também, não somente quem Deus é, mas quem você é. Você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é mais do que vencedor. E Deus diz que você pode todas as coisas por causa daquele que nos chamou, daquele que nos amou. Então nós temos que mudar um conceito que é o conceito de Deus, mas o que nós temos de conceito sobre nós mesmos. E eu não estou aqui fazendo coach, eu não estou aqui dizendo, vai que você consegue. Querido, não tem nada de você nessa história, tem o Senhor em você. E é o que Ele fez em você que vai te tornar mais do que vencedor. Isso é passivo. Passivo na palavra de Deus. Agora, o que eu e você temos que tomar cuidado é o que aconteceu com Davi depois. Porque Davi, ele teve que enfrentar o seu orgulho, inclusive através do abuso de poder que ele fez e usou, porque ele se achou. Eu sou rei, eu faço o que eu quero. E aí você conhece aquela maravilhosa história que está na Bíblia, porque Davi se achou no direito de pegar e dormir com a mulher que ele estava olhando lá do terraço do palácio dele. Não podia ser muito longe a casa que ele estava olhando, porque ele olhou, gostou e falou, manda trazer. Agora eu fico perguntando para vocês, se ele era o rei, ele não tinha ido àquela guerra, se ele estava com alguém bem em volta dele, você coloca em volta de você aquele que é teu inimigo ou aquele que é teu amigo? Aquele homem era fiel a Davi e mostrou isso o tempo todo. O tempo todo. Mas Davi não foi fiel. Ele teve um abuso mesmo de poder. E Davi teve que enfrentar todos os pecados dele. Diz a palavra de Deus, quando você estiver lendo lá essa história, você vai ver que ele teve que enfrentar o pecado do adultério, a tentativa de encobrir, manipular. Gente, quantos de nós tentamos esconder os nossos pecados? É tão melhor você, cai a ficha, estou errando nisso. Confessa a Deus. Ele tentou manipular a situação para que ninguém soubesse do erro dele, de ter dormido, de ter dormido com aquela mulher, porque ela ficou grávida, porque se ela não tivesse ficado grávida, ninguém ia saber, ninguém vai saber se você está abrindo seu telefone para ver pornografia, ninguém vai saber o que você está fazendo, ninguém vai saber, está tudo bem, obrigada. Davi manipulou a situação. Para piorar, ele mandou matar o marido dela. Ele foi um assassino. E ele se passou por tão bonzinho. Ele morreu, agora ela está grávida. Coitada da viúva, eu vou tomar para mim, eu vou casar com ela. De Deus não se zomba. Os nossos pecados precisam
não serem cobertos. Ele pode encobrir os nossos pecados, mas os nossos pecados não podem ser cobertos para manipular uma autoimagem que nós nem temos, né? Ele ficou quietinho até que Deus levanta um profeta para ir até lá e confrontar. Antes da gente acusar Davi e falar, nossa, que cara, né? Ele tinha tudo, ele era rei, ele podia tudo. Nós devemos pensar que eu e você enfrentamos isso da mesma maneira. Nós enfrentamos, querido. Ora, a nossa autoestima baixa fala conosco que a gente nem sabe quem nós somos, e aí aquilo ali pode te paralisar e me paralisar, e não deixar com que o plano de Deus se cumpra para a sua risca. Mas também, ora, em algum momento da nossa história, nós podemos estar assim se achando, né? É o orgulho, nossa, olha aqui, olha a posição, olha o cargo, olha o que eu estou fazendo. Você está entendendo que isso é uma coisa que todos nós corremos o risco? São totalmente... Eu não estou falando de outros tipos de pecado, eu só estou querendo pensar nesses dois, situações opostas, mas que pode acontecer com qualquer um de nós. Orgulho, vaidade, altivez, soberba, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Como assim? Se Deus é santo, nós devíamos estar olhando a sua palavra para que ela nos transformasse. Você se lembra o que está escrito em Romanos? Ele fala assim, mas transformai, Romanos capítulo 12, o versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Se você não lê a Bíblia, desculpa, você não vai ser transformado. Se você lê a Bíblia, mas você só lê porque eu tenho que ler, você não vai ser transformado. Você tem que ler a Bíblia e falar, isso está escrito, ele não mente, é meu, eu quero e eu sou, porque ele está dizendo que eu sou. Então, é assim que tem que ser. A leitura nossa da Bíblia é você entrar dentro para você receber tudo aquilo que está lá. Mas quantos filhos de Deus nunca nem leram a Bíblia uma vez inteira? Nem sabe o que poderia ser transformado. As curas que receberiam por causa de uma baixa estima, porque ouviram tanta coisa, você não vai dar nada, você não vai dar certo, você não presta para nada, por que você não é igual a fulano, a Beltrano? Pode ser irmão, tio, pode ser o que for. Quem de nós já não ouviu uma palavra que fez mal para nós? Pode ser dentro de emprego, pode ser na escola, pode ser tanta coisa. Mas se você realmente quiser experimentar o melhor de Deus, você tem que ter a sua mente transformada, você tem que caminhar com Deus naquilo que Ele diz para você que você é. E é vontade de Deus que isso aconteça na tua vida. Não pensa que isso é só para alguns, não, tá? Não pensa que é só por causa dos 5 ministérios. Aquele que é o apóstolo, aquele que é o profeta, aquele que é mestre, aquele que é pastor, aquele que é evangelista. Somos todos ovelhas. Somos todos ovelhas. Se está escrito, eu e você temos que acreditar. Não acreditando, nós não vamos reconhecer que nós fomos feitos nova criação. Olha para trás, se um dia você já falou, Jesus, entra na minha história, entra no meu coração, muda a minha vida, eu sou pecador, eu creio naquilo que o Senhor fez. Queridos, há um mover novo sobre você. Há um mover novo. Não olhe qual foi a tua função, da onde você veio. Não olhe. Eu e o Caio temos uma expressão que a gente diz assim, nós viemos de Olímpia, nós já estamos no lucro faz tempo. Vocês estão pensando em Olímpia, Termas? Não, bem, nós moramos em Olímpia quando não tinha nada. Nada. É a sua história. Da onde você veio? Qual foi? Pode ser que você tenha até vindo de uma família próspera, rica, tudo bem, eu não estou menosprezando, até nos ricos a gente fica inseguro, até rico começa a humilhar, até rico fala um monte de bobagem, às vezes até principalmente, mas tudo bem. Muitos conceitos dentro de nós deveriam ser mudados. Você foi adotado, então não pense, não, mas eu fui adotada, eu não sou filho legítimo. Você é. Você recebeu um nome. Hoje quando eu casei com o Caio, eu coloquei o nome Pozella.
Você recebeu o nome daquele ali, ó. É infinitamente maior, muito. Você entende isso, gente? Você foi adotado, você recebeu o nome dele, você pertence a uma nova família, você foi transportado de um lugar que era horrível, trevas, e agora você pode andar nessa luz. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Você também pode dizer não à tua própria carne. Você se tornou cooperador de Deus. Gente, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu estou cooperando com Deus. Eu creio nisso. Você é embaixador do reino. Eu creio nisso. Há uma diferença fundamental. Você não é um coitado, um Zé Ninguém. Isso o bicho quer que você pense. E eu não estou fazendo coaching. Eu estou falando de a quem você pertence. Você sendo embaixador desse reino, você foi chamado para ser sal e luz por onde você passar. Seja numa escola, numa faculdade, seja no trabalho, seja dentro somente da tua casa. Você sabe que você foi chamado para pastorear? Como assim, Raquel? Você está dizendo que eu sou pastor? Estou. Pastor? Estou. Você só não tem o título, tá? Que também isso é dado. Tem muita gente que está chamando de pastor e não é. Se Deus chamar, é outra história. O que é ir de pregar o evangelho a toda a criação, toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que quer dizer isso? Que você vai fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Você pode ser pastor dentro da sua casa. Se você não tiver filho, você é pastor da sua esposa. Se você tem filho, você é pastor da esposa e dos filhos. Se você, de repente, está numa escola, você pode, levando os seus amigos da escola, começar a fazer discípulo. Você está pastoreando. Lembra do que eu contei do sítio? A ovelhinha que vai chegar do teu lado, ela pode estar só ter falado, eu quero, mas ela não sabe nada. Então você vai estar ensinando o caminho que ela deve fazer, como ela deve agir e tudo mais. Nós não estamos trazendo usos e costumes, nós precisamos formar dentro dela quem é Deus, quem é o Deus que agora ela crê. E a minha tristeza é que hoje em dia nós estamos tendo que formar para crentes maduros, formar em cristãos antigos. Quem é Deus? Quem é Deus? Creia, se está escrito, creia. Creia. Eu sei, eu não posso me achar bom, o elogio é uma cilada para nós, mas nós temos que crer que nós dependemos, nós somos cuidados, nós somos guiados, nós somos pastoreados por Ele, por Cristo na tua e na minha vida. Nós vamos ser sempre ovelhas. Mas quem gera ovelha? Ovelha. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Entende isso? Então você vai estar o quê? Ora você está sendo uma ovelhinha, mas ora você está cuidando, está nesse papel de discipular, de ajudar, de ministrar. Você vai acreditar no que os outros dizem de você ou você vai acreditar no que o próprio Deus diz de você? Você já experimentou o melhor de Deus para a tua vida? Eu acabei de experimentar. Como eu chorei. Como Deus é bom, queridos. Como Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você, mas você precisa crer. Você não pode ouvir aquela voz, eu não sei quem falou, tá? Mas ele estava, tua luta não é contra pessoas, contra a carne, é contra o diabo. E ele estava usando aquela boca maligna para falar, para te depreciar, para dizer que você não ia dar certo, que não ia virar nada. É assim. Mas não é o teu pai que fala isso. Não é teu pai. Pode ser até que ele vá precisar usar o cajado
né? A vara é interessante porque ela serve para uma correção, para poder colocar as ovelhinhas no lugar, mas ela também afugenta inimigo. Agora o cajado, o formato dele é próprio para tirar do buraco, depois que ele tiver passado a mãozinha e tirado toda a podridão de dentro. Talvez a gente já tenha passado por isso. Nós já passamos por isso. Tem hora que você está fazendo a coisa certa, daí a pouco, sem querer, você cai. Mas Ele é fiel. Ele diz para você e diz para mim que Ele é um Deus da segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade. Basta você se arrepender. É só isso. Sempre foi Deus na vida de Davi, e na tua vida, e na minha vida. Sabe, eu acho interessante que Davi até perdoou seus irmãos a ponto de fazer com que eles se tornassem generais no seu exército. Ele se cercou deles, ele perdoou. E ele foi incrível para aquele povo. Até hoje, se você chega em Israel, nossa, Deus no céu, Davi na terra. É impressionante como aquele povo fala, caminha. Eu acho maravilhoso. Mas como eu disse que Ele vai tipificar, Ele tipifica nosso querido Jesus, para mostrar que assim como Ele foi desprezado, humilhado, Jesus também foi. Mas graças a Deus vai ter um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará quem é este Deus que eu e você cremos. Oh, gente... Sabe, a minha primeira intenção, se eu tivesse que falar para você por que eu trouxe isso, é para te tranquilizar. Deus tem cuidado de você. Você é mais que vencedor, porque os olhinhos dele estão constantemente em cima de você, em tudo o que você estiver fazendo. Ele sabe onde te encontrar, ele sabe o que fazer, ele sabe da tua fragilidade. Então, esse é o primeiro motivo, porque ele sabe que somos todos ovelhas. E, assim como Davi foi forjado, foi capacitado, não menospreze os pequenos começos na sua vida, na sua história. Não olhe para a sua inteligência, capacidade, Deus não precisa nada disso. Quantas vezes eu já falei que quando eu tirava 5 de português, eu ficava tão feliz. Minha irmã e meu irmão só tiravam 10, tá? Esquece. Mas, Deus me manda escrever um livro. É brincadeira, ele deve ter bom humor. E ele tem, graças a Deus. Você entende que Ele muda a tua história? E Ele te capacita para fazer essa história? Ele não precisa de líder, Ele forma os líderes, querido. Ele não precisa de um líder pronto, Ele forma, porque Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece a tua limitação, a tua falta de saúde. Ele conhece. Ele sabe quando você está cansado, abatido, Ele pode te levar até águas de descanso. Ele unge a tua cabeça para que a minhoca do bicho não venha sobre a tua mente. Oh, Jesus! Ele sabe como saciar sua sede e fome, mas você precisa ter sede e fome. Você não precisa temer o perigo, queridos, não precisa, nem mesmo a morte, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nem isso nós precisamos. No que depender de Deus, você vai habitar na casa dele para toda a eternidade. A palavra de Deus diz, claro, a promessa dele é que ele vai estar conosco todos os tempos. Tudo bem, se preciso, ele vai usar vara e cajado, pode usar, Senhor, porque o que eu quero é estar ali, voltar para o prumo, para a tua palavra, para as tuas pastagens. Eu não quero ficar longe de ti, né? E se você cair, as mãos deles vão cuidar de nós. É gostoso pensar que Ele também pode preparar um banquete na presença dos nossos inimigos. Já pensou? Oh, meu. Confraternização na mesa com o inimigo? Claro que vai ter a sua participação. Qual é? Você leu, está escrito, você creu e praticou. A diferença de um crente para o outro é aquele que, sabendo o que está escrito, não pratica. Aí é outra história. E creia que a bondade e misericórdia dele vão te seguir
todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Nossa, eu acho maravilhoso isso, gente. Talvez nesse momento você não esteja reconhecendo esse plano de Deus por trás do teu chamado. Pode ser isso. Davi no início não sabia, só depois que ele foi ungido, né? Então eu quero resumir, aprendi com ele, tudo aquilo que nós lemos e falamos. Não menospreze os pequenos começos. Não deixe que a opinião do outro, não deixe. A crítica, o julgamento do outro te paralise. Não deixe. Não deixe que o diabo fique mentindo na sua cabeça, falando sobre a sua incapacitação, a sua... Não deixe, ele não... Você vai desistir, vai ser uma decisão tua. A mentira dele você deixa para trás. Não deixe. Sabe? Se importe com o que Deus diz de você e não o que os outros dizem de você. Se importe com o que Ele quer fazer em você, por você, através de você, apesar de você. Gente, isso é fundamental. Deus conhece a tua fragilidade, a tua limitação. Ele sabe onde te encontrar, Ele nunca falhou. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que às vezes as pessoas não sabem. Por favor, você nunca, em toda a tua inteira vida, você nunca vai frustrar Deus. Como assim, Raquel? Queridos, frustrado fica aquele que espera alguma coisa de alguém e depois essa pessoa não faz. A Bíblia diz que os teus dias estão escritos na Bíblia, escritos antes da fundação do mundo. Ele não está dizendo que ele simplesmente você é um robô. Ele está dizendo, eu sou onisciente, eu sei o que você vai fazer, você não vai me pegar de calça curta. Você não vai me decepcionar. Você não consegue decepcionar Deus. Você entende isso? Claro que Ele tem planos, claro que Ele fica irado, está tudo certo. Mas isto... Pegar Deus como se Deus não soubesse o que você vai fazer, não existe isso. Não existe isso. A tua parte, a minha parte é saber qual foi o chamado de Deus. O que Deus tem para você? O que Deus quer de você? Então, hoje a minha proposta em tudo isso é vença mesmo essa rejeição. Retira da tua mente essas críticas que até hoje, você ouviu lá atrás, gente, martela às vezes em algum momento de fragilidade, aquilo volta e volta e volta. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu faço o que Deus diz que eu posso fazer. Você tem que crer nisso, senão você não conhece a Deus. Senão você não conhece a Deus. Deus pode curar corpo? Pode. Ele já curou o espírito. Quando a gente foi salvo, nosso espírito renasceu e agora o Espírito Santo habita em nós. O problema todo está na nossa alma. E é ali que tem todas as minhocas. Há áreas da nossa vida que ainda vão ser trabalhadas por Deus. Até o dia que você morrer, você está não é numa escola, você está numa faculdade. Você está numa MBA, não importa o ano, não importa, você está crescendo. Porque Ele está se revelando a você. Mas tem uma parte que é sua e minha. Você precisa ler. Lendo você precisa crer. Crendo você precisa praticar. É assim que diz a palavra de Deus. Porque todos nós estamos num processo, cada um diferente. Então, eu não tenho olhar por processo que Deus está fazendo na vida do Caio. Eu não tenho. Sabe? Eu sei que vão acontecer situações que vamos praticar junto, porque quando Deus trabalha lá, trabalha cá. Quando Deus trabalha cá, trabalha lá. É claro, né? Mas lembra que estes desafios vão nos fortalecer. É isso que Deus quer de você e de mim. Deus não precisou da força dos irmãos de Davi. Quando apareceu o primeiro, o próprio profeta errou. É esse que eu estou na presença. Não é esse.
Deus está olhando o teu coração agora e está vendo a sede e a fome que você. Então, sonda teu coração. E eu vou começar a orar agora. Por tudo isso que foi falado aqui hoje. Oh, xereme cantalamas. Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, todos já conhecem a história de Davi, todos já vivenciaram a história de Davi. É a história mais contada, inclusive nas aulinhas, nas crianças. Davi venceu Golias. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque nós não entendemos a dimensão dessa frase. Aquele Golias não estava brigando com o povo de Israel, nem com o próprio rei, nem com o Davi. Aquele Golias estava enfrentando o exército do Deus vivo. E quem era o dono desse exército? Quem é o rei da tua vida? Queridos, diante de Deus, eu orei tanto, eu estou orando e falando que Deus possa revelar para você. O que você conhece desse Deus? O que você tem experimentado dele? Como você se olha na perspectiva dele, do plano dele? Eu sei, a gente não sabe nem mesmo escolher nosso próprio alimento às vezes. Morte na panela, e tem muita gente morrendo, saindo da casa de Deus, buscando aquilo que não é o que a palavra de Deus diz. Ele tem que te dar, vai que você consegue. Não, os teus olhos têm que estar postos somente no alto, de onde vem o teu socorro. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor nos ensine a andar no meio dos irmãos. Quem sou eu para criticar, para ficar escolhendo? Eu tenho que orar, Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Que igreja o Senhor quer me plantar? O que o Senhor quer fazer comigo? Por mim, em mim, através de mim, apesar de mim. Você tem que ser dirigido por Deus em pequenas e grandes coisas. Confessa para Ele esse teu espírito crítico, esse teu julgamento constante. Por que não faz isso? Por que não faz assado? Porque eu não gostei desse, eu gostei. Oh, Senhor, somos todos ovelhas. Dá-nos discernimento, papai, dá-nos discernimento. Discernimento para reconhecer o perigo. E eu só vou ter esse discernimento se eu souber o que está escrito. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me vê como ovelha. O Senhor nos vê a todos como ovelhas. Mas, Senhor, coloca, Senhor, na minha mente, nas minhas emoções, na minha alma, que eu agora me transformei num cooperador de Deus. Cada um aqui é despenseiro de Deus, despenseiro das promessas de Deus. Cada um de nós aqui faz parte do exército de Deus. Nos tornamos embaixadores, representantes legais para pregar desse Deus. Mas como pregar, Senhor, se eu não sei ainda nem quem Tu és? Se muitas vezes eu só estou olhando para a minha limitação, por aquilo que eu não tenho, Pai, quando o Senhor falando para nós, esquece o que está para trás. Meu Deus, eu oro sobre isso. Eu oro, Pai, para que a gente possa assumir o Teu plano, a Tua palavra, o Teu mover. Oh, aleluia. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Nos livra do inimigo, Pai. Mas faça com que a gente tenha a noção exata de que o inimigo, Pai, o Senhor já colocou embaixo dos pés de Jesus, Pai. Senhor, nós já estamos assentados na região celestial com Cristo, Pai. Nós olhamos tudo de cima para baixo, Pai. Pai, em nome de Jesus,
Que a gente saia daqui sabendo que o Senhor é um bom pastor. O bom pastor que já deu a vida para as ovelhas, Pai. O bom pastor, Pai, que deixou escrito: quem nos separará do amor de Deus? Lutas, tribulações, fome, nudez, principados, potestades. O Senhor nos ama. Não nos deixe sair debaixo da Tua poderosa mão e ficar sozinhos, Pai. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe, Pai. Eu vou fazer algumas perguntas, por favor, você continua de olho fechado. Eu quero perguntar, e se você, ao ouvir alguma delas, se sentir que precisa ser tocado e orado nesta área, não vou te pedir para vir à frente, e nem vou querer que você se identifique em qual dessas áreas. Mas se você se sente hoje ainda contaminado pelas mentiras de Satanás, se você acreditou nela, caiu nesse engano, crendo que não é capaz, não tem valor, eu vou pedir só que você fique em pé. Todo mundo de olho fechado, por favor. Se você não reconhece as habilidades que Deus já te deu, eu vou te pedir que você fique em pé. Se você não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, eu vou pedir que você fique em pé. Se você já teve que passar pela vara e cajado de Deus, do bom pastor, e ainda se sente sem rumo, eu vou pedir que você fique em pé. Oxere me canta lamasa, canta lamasa. Oxere me canta lamasa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me revisto agora da autoridade que tem esse nome, que é sobre todo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre a minha vida e a vida de cada um desses corajosos, que ficando em pé estão dizendo: eu preciso ser transformado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me levanto na autoridade, Pai, revestida da tua armadura, eu me levanto da tua autoridade e digo: Satanás, eu me levanto contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem nós cremos, o Deus que nós não apenas aprendemos a amar, mas temos caminhado em novidade de vida, em nome de Jesus. Toda mentira que você lançou na mente, na cabeça desses queridos, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra agora, vai cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu creio num Deus de vitória, eu creio num Deus que quer nos fazer mais do que vencedores, eu creio, Pai, que o Senhor já tem nos dado não apenas dons, talentos sobre a nossa vida, o Senhor tem planos, o Senhor tem habilidades, Pai, que estão ainda ocultas, porque essas imagens que nós fizemos e temos de nós mesmos, estas imagens têm impedido que o seu plano se cumpra. Eu recebo, você pode dizer isso, toda habilidade que o Senhor já forjou lá atrás em mim, Pai, eu recebo, Pai. O diabo não tem poder mais de falar do teu passado. Deus não fala, então ele não fala e nem você mais fala, porque todas as coisas já foram refeitas. É isso que a palavra de Deus diz. Mesmo que você se sinta ferida, nós estamos agora orando para que Deus cure, cicatrize e faça com que seja lançado no mar do esquecimento toda e qualquer fala maldita sobre a tua vida, todo e qualquer pecado que você tenha feito. A tua palavra diz: limpa-me, Senhor, e ficarei limpo, Pai. Purifica-me e sairei mais alvo do que a neve. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. É só para ele. Se você vai bater para ele, você vai bater com toda a força, porque você bate para time de futebol, você canta, você dança, mas é para este Deus que merece o nosso melhor. Aleluia.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor desse Deus e Pai maravilhoso, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, possa estar com cada um de vocês, não apenas agora aqui, porque eu estou orando, é porque isso é promessa dele para a sua vida. Vão na paz e o Senhor os abençoe. Amém.